O nosso assunto de hoje, que nós viemos abordar aqui nesse vídeo, é sobre a terceirização da cobrança. Quais são as vantagens da terceirização? O que ela pode trazer de benefício para um empresário? O que é qual é o produto que a gente entrega? Qual é o resultado que a terceirização entrega para o seu cliente? E eu quero dividir aqui em 3 pontos, que é exatamente os 3 pilares que eu uso e acredito. Então eu quero falar quais são as vantagens da terceirização no pilar processo, no pilar ferramentas e no pilar pessoas. E sim, temos vantagens em cada um dos pilares da gestão que eu uso e acredito. E aí eu quero começar a falar com você sobre o pilar processo. Para mim, o pilar processo é um dos principais, se eu não for falar que é o primeiro que tem que ser visto ou revisto ou produzido. Por quê? Porque é dali que tudo parte, é dali que parte o planejamento, é dali que você vai entender o que é a cobrança, como você vai fazer, quem é seu cliente, para quem você vai ligar, o porquê da ligação, quem vai atender essa ligação, quais são as objeções que esse seu cliente está do outro lado, ou qual é a flexibilidade que eu vou ter nesse momento desse contato. Então, a terceirização, ela vem com várias vantagens, justamente porque nós somos especialistas em realizar cobrança. Nós somos especialistas em receber. E qual é a vantagem de ser um especialista? É que nós temos processos. É que nós sabemos exatamente o que nós vamos fazer, o quando nós vamos fazer, o porquê daquilo que nós vamos fazer, a quem a gente quer alcançar. Então, todas as vezes que a gente vai fazer um contato com um cliente, nós, especialistas em cobrança, vamos entender o melhor motivo da abordagem para atender aquele cliente. Como que nós vamos fazer isso? Qual é o horário que eu vou conseguir falar com esse cliente? Qual é a melhor forma? Então, nós temos processos. E os processos, eles nos embasam no que fazer antes do vencimento, durante o vencimento e pós o vencimento. Ele nos ajuda a fazer um planejamento do que a gente vai fazer antes da cobrança, durante o contato da cobrança e depois um acompanhamento na cobrança. Daí é o que nos difere das outras pessoas que estão tentando fazer cobrança e que não são especialistas. Então, um dos motivos que eu acho super justo o porquê da terceirização, qual é a vantagem da terceirização, é porque na terceirização a gente tem processo. A gente tem uma régua de cobrança muito bem definida, nós temos o passo a passo do que fazer, como é esse atendimento, qual é a melhor ferramenta que a gente pode usar em cada ponto de cada processo. Então, vamos dar um exemplo rápido aqui para o pessoal entender qual é a vantagem de ter um processo muito bem definido, que é uma vantagem de uma terceirizada. Então, se você hoje que está aqui assistindo a gente é uma empresa terceirizada e você não tem processos definidos, você não vai entregar o teu melhor resultado ao teu cliente. Então hoje se você hoje é um cliente e está querendo terceirizar a sua carteira de cobrança, escolha uma empresa que sim, seja especialista em assessoria de cobrança e que ela tenha processos para poder te ajudar. Senão você vai entregar aí tua carteira e ela não vai ser bem resolvida. Como a gente faz isso? Então, primeiro, nós temos ali políticas, de cobrança que nos diferencia de uma empresa, talvez, que não tenha uma assessoria ou que ela não entenda ou não é especialista em cobrança. Acho que a primeira diferenciação e a primeira vantagem é que nós temos políticas muito bem definidas e todos da nossa equipe conhecem essas políticas de cobrança. Depois nós temos processos e esses processos são definidos em réguas de cobrança.
A vantagem da terceirização é que, além da gente ter uma régua de cobrança muito bem definida, nós temos gestores e pessoas especializadas aonde, à medida que o mercado muda, que o consumidor muda, a gente faz adaptação e a gente muda a nossa régua. Então, engana-se quem pensa que por ter uma régua de cobrança você vai ter resultado significativo. Não, essa régua da cobrança, ela em tempos ela precisa sim ser alterada, ser repaginada. A gente passou aí estamos passando, né, vamos dizer, por esse momento de pandemia. Então, quem não adequou a sua régua de cobrança nesse momento já está defasado. Com certeza, se você tiver aí do outro lado uma empresa terceirizada, ela já fez esse repaginamento dessa régua de cobrança, onde a gente adapta ao consumo do cliente, ao mercado, quais são as ações que nós vamos tomar em cada data, em cada tempo. Então, uma das vantagens a nível de processo, além de você ter políticas claras de cobrança, é você também ter uma régua muito bem definida. É você saber. A régua de cobrança, ela vem para ajudar o especialista a saber o que ele tem que fazer e em qual período. Então, a régua ela é dividida em tempos de vencimento e qual ação que cada colaborador vai tomar, cada especialista vai tomar em relação àquele título que está em aberto. Então, você ter uma régua definida é você saber quando fazer e o que fazer. Então, a régua é dividida em tempo e ação. Então, qual a ação que eu vou tomar com esse tempo que vai ocorrer? Então, a gente definindo processos, a gente fica claro o que cada colaborador, cada especialista em cobrança vai fazer. E aí a gente pode ir para o segundo pilar, que são ferramentas, que pode ser a segunda vantagem de ter uma terceirização aí na sua empresa. As ferramentas, elas são muito importantes dentro da empresa, porque é através dela que a gente consegue o alcance necessário para que a gente consiga a velocidade no recebimento. Então, a vantagem, para mim, primordial da ferramenta numa terceirização é o resultado com prazo curto de tempo. Então, você consegue você consegue um resultado melhor no intervalo de tempo menor. Por quê? Porque as ferramentas, ela ajuda a gente na celeridade. Ela faz a gente achar onde está o cliente. Ela ajuda a gente conversar com o cliente da forma que o cliente quer conversar com a gente. A ferramenta, ela ajuda a gente a ter uma celeridade no relatório, no qual é o histórico desse cliente, o quanto a gente já conversou com ele, quais foram as negociações anteriores, o que ele comprou de produto ou serviço, como foi essa relação, o quanto tempo ele é cliente dessa empresa. Tudo isso a gente consegue na ferramenta. E o que é a ferramenta, Fernanda? Você pode estar me perguntando, né? O que é a ferramenta? A ferramenta pode ser o software da empresa, aquele sistema onde você faz controle, lá desde a venda, controla, cadastra o cliente, faz a venda, vai para o financeiro por contas a receber. Se esse sistema ele for muito bem alimentado, que é o que uma assessoria de cobrança hoje ela tem de positivo em relação, talvez, a uma empresa que tem a equipe interna, é que ela tem um sistema muito bom. Ela tem um sistema onde mostra qual foi a última vez que você fez um contato com o cliente, qual é a relação entre o cliente e o credor, o que é que eles já tiveram de discussão, quais são os acordos que já foram feitos e que não foram cumpridos, se ele está devendo a primeira parcela ou se ele está devendo a última parcela, qual é a média de compra, né, o ticket médio de compra daquele cliente. Por que tudo isso é importante? Para você desenvolver um planejamento muito bom do teu contato para que você faça um acordo que o seu cliente consiga cumprir. O que adianta você fazer um excelente acordo numa parcela muito alta que o seu cliente devedor não vai pagar? Não adianta nada. Então, as ferramentas, elas ajudam a gente nesse ponto. O terceiro ponto que eu trouxe aqui é porque a terceirização, ela tem uma equipe muito bem treinada. A terceirização tem especialistas em cobrança.
A terceirização, ela faz da sua operação ter resultado. Por quê? Porque uma pessoa muito bem treinada e sabendo o que ela tem que fazer, que são os processos, e ela sabendo qual a ferramenta usar para ter aceleração, ela consegue um resultado muito mais eficiente. Então, as terceirizadas, a vantagem que ela tem é que ela não coloca qualquer um na cobrança. Ela coloca um especialista na cobrança. E se ela contrata uma pessoa que talvez não seja ainda um especialista, ela treina para virar um especialista. Então, um dos erros comuns que eu percebo em várias empresas é que as pessoas, os líderes ou os empresários, elas colocam pessoas para fazer cobrança sem capacitar. Elas colocam a cobrança como punição. E eu não concordo que cobrança é punição. Tipo assim, terminou de fazer tua tarefa? Então cobra isso daqui para mim. Não fez tua tarefa certo? Então vai lá para a cobrança. Cobra essa lista de cliente. Então a cobrança, ela não pode ser visto como uma punição para o colaborador. Ela tem que ser visto como, olha, eu vou te especializar, eu vou te treinar e você vai vir. Então, uma das vantagens, e aí eu acho que é uma das maiores vantagens, é que nós trabalhamos com especialistas. É que nós temos pessoas capacitadas e gabaritadas para fazer isso. E não qualquer pessoa. E uma das coisas que eu escuto muito é: Fernanda, qualquer pessoa pode fazer cobrança? Pode, desde que bem treinada.